Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Conteúdo de Enfermagem, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre variados conteúdos, sempre de relevância, com a premissa de contribuir ou proporcionar um pouquinho de conhecimento a todos, todos vocês que estão a disponibilizar esse seu valioso tempo para estar visualizando o nosso conteúdo que nós fizemos com muito amor e carinho, contamos com seu apoio e sua compreensão. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Bem pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Parkinson, apresentando sua sintomatologia, sua etimologia, sua patogênese, a sua epidemiologia, diagnóstico e tratamento, entre outros tópicos. E após o toque dos 5 segundos, começaremos nossa apresentação do nosso trabalho. Introdução. Descrita em 1817 pelo médico James Parkinson como paralisia agitante. É a segunda doença neurológica mais comum, ficando atrás somente do Alzheimer em número de casos. O Parkinson se desenvolve de forma lenta e progressiva, com etiologia ainda desconhecida, mesmo com pouco mais de 200 anos desde a sua descrição. Intriga a ciência até os dias de hoje. Moléstia que apresenta grupo de acometidos diversos. Atinge tanto o sexo masculino e feminino, mas nota-se mais caso entre o sexo masculino, sem qualquer distinção entre grupos étnicos e classes socioeconômicas. Se desenvolve de forma assintomática e indiciosa, com período de incubação variável. Estima-se que há cerca de 100 milhões de casos de Parkinson espalhados pelo mundo. Sua patogênese ainda não está muito bem compreendida, mas se sabe que essa deuterização neural é muito em virtude das inclusões citoplasmáticas chamadas de corpúsculo de Ellis, dessa associação entre os fatores exógenos e endógenos sobre esse mesencéfalo normal, produtor das concentrações corretas de dopamina. Situações essas formadas por esses fatores transformam o mesencéfalo normal em um anormal, no qual perde a sua produção total ou parcial de dopamina. Situação essa que fulmina nos sintomas motores e não motores do Parkinson em virtude da queda da produção de dopamina. Mecanismo da doença, a fisiopatologia. Nessa primeira imagem vemos um encéfalo normal com o mesencéfalo contendo a quantidade correta de substância negra. Mas em virtude de ações exógenas e propensão genética, o encéfalo acaba sofrendo de deuterização, processo que se dá por vias diretas e sem a possibilidade de retorno à homeostasia. E nessa segunda imagem, vemos um recorde do mesencéfalo já com as suas funções comprometidas devido à hipoplasia dos neurônios dopanérgicos, gerando os principais sintomas do Parkinson. É a bradicinesia, tremores de repouso, rigidez muscular e instabilidade postular. Realizando o ampliamento dessa imagem, podemos notar que no seu citoplasma temos o corpúsculo de Ellis, que é uma degeneração lipídica, e o seu núcleo já sofrendo ação de degeneração. Eu só queria destacar que estima-se que a morte dos neurônios dopanérgicos da substância negra situa-se ao redor de 10% ao ano, o que se torna um número elevado devido aos neurônios ser um dos poucos exemplos de células no nosso organismo que não tem a possibilidade de ser regenerados. Desequilíbrio entre os neurotransmissores. Nessas duas imagens podemos ver situações totalmente distintas. A da esquerda vemos um equilíbrio dinâmico entre os neurotransmissores, e na da direita temos um desequilíbrio entre os neurotransmissores em virtude da necrose dos neurônios dopanérgicos produtores de dopamina, situação na qual a dopamina cai e a concentração de acetilcolina se mantém, mas em quantidade maior em comparação com a dopamina. Em condições normais, a seletividade da membrana plasmática regula o tráfego de substâncias, só que na DP, devido à escassez de dopamina, os receptores aumentam a sua sensibilidade à mesma na tentativa de absorver o máximo de dopamina possível. Devido à escassez de dopamina para controlar a estimulação da região do tálamo, há uma cascata de eventos que fulminam em um dos principais sintomas da DP,
a rigidez muscular. Hiperatividade do tálamo. Tálamo é essa pequena saliência na região encefálica. Ela acaba trabalhando de forma exacerbada e contínua até o declínio das suas funções, situação na qual o tálamo não consegue estimular de forma adequada o córtex motor, responsável pelos movimentos do cérebro, o que fulmina na passagem de informações via medula para o músculo de forma incorreta, fazendo com que a musculatura se enrijeça, situação na qual simples atividades pontuais se tornam de difícil execução para esses enfermos. Fatores desencadeantes. A causa da DP ainda não está totalmente clara, mas diversos autores apontam que predisposição genética e exposição a tóxicos como possíveis fatores desencadeantes da DP. No entanto, a idade avançada, entre outros fenótipos, elevam a possibilidade do desenvolvimento da doença. Sintomatologia. Com desequilíbrio químico causado pela morte das células que produzem a dopamina, entre outras condições, geram a sintomatologia da DP. Sintomas como tremor e rigidez muscular, acinesia, perca de parte da mobilidade e de amplitude de movimento, brandicinesia, lentidão perante os movimentos voluntários, dificuldade respiratória, diminuição da expressão facial e problemas gastrointestinais são alguns dos sintomas enfrentados pelos pacientes acometidos pela doença de Parkinson. Complicações. A DP em si não é letal, entretanto, há situações e complicações originárias devido à rigidez articular e alterações postulares devido ao estado mais severo da patologia, gerando agravos em outros sistemas. Existem alguns quadros sintomatológicos que os pacientes de DP costumam apresentar. Quadros de insuficiência respiratória, gerado pela diminuição da expansão torácica e utilização dos músculos acessórios, situação na qual que implica um menor volume respiratório. Quadros de fratura e escoliação, em virtude de alterações cognitivas e movimentos ordenados, situações que podem estar gerando acidentes nessas pessoas que são acometidas pela DP. Devido à virtual condição em que se encontram, esses pacientes acabam ficando propensos a estar desenvolvendo depressão e isolamento, entre outros problemas psicológicos. Situações fisiológicas associadas ao DP. Devido ao grande público acometido por essa doença e as pessoas com idade avançada, situações como osteoporose, que é essa desmineralização da massa óssea, e alterações nutricionais devido à falta de apetite proveniente da redução do olfato e do paladar, representam um agravo sistêmico no quadro dos pacientes de Parkinson. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia, entre outros assuntos que vai ser abordado logo mais à frente. A doença de Parkinson ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum depois do Alzheimer. Ela representa cerca de 1% da população mundial com mais de 65 anos. Grupos com maior incidência de casos. Os grupos com maior incidência de casos é a população acima de 65 anos, o sexo masculino e pessoas com um fenótipo caucasiano. Estima-se que no mundo inteiro são mais de 10 milhões de pessoas acometidas com essa patologia. Estima-se também que em 20 anos os casos aumentem muito devido à maior expectativa de vida das pessoas. E nessa tabela eu vou falar um pouco sobre os casos que vamos ter por idade aqui no Brasil. Esses dados aí são os dados epidemiológicos do Brasil. Dados epidemiológicos acerca da incidência da doença de Parkinson, segundo o Sistema de Informação Hospitalares do SUS, SIH DataSUS, em algumas regiões do Brasil no período de 2012 a 2016. Dados obtidos no SIH acerca da faixa etária da ocorrência de casos da doença de Parkinson. Para quem não sabe o que significa a sigla SIH, é Sistema de Internação Hospitalar. Aí nós temos as regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e temos o total. Aí como vocês podem ver que a cada 10 anos cresce a quantidade de casos acometidos por essa patologia. Aí como vocês podem ver que no Brasil as pessoas maiores de 80 anos têm mais incidência da doença, cerca de 8.880 casos no total.
E essa doença é uma doença que ela não escolhe classe social. Todas as pessoas são acometidas, independente da condição que ela tem. Aí nós temos as idades e temos as regiões. A região mais acometida que nós temos aí é o sudeste do nosso país, que está mais acometido com essa patologia. Diagnóstico. O diagnóstico só será confirmado se houver a presença de 3 dos sintomas da doença de Parkinson. Exemplo, rigidez muscular, tremor em repouso e bradicinesia, e se for concluído que não há outra doença afetando o indivíduo. Como vocês podem ver aí na imagem ao lado, o senhor aí ele está com tremor em repouso, ou seja, ele está com um dos sintomas da doença de Parkinson. Ele pode ser que ele esteja com o Parkinson. Vamos para o segundo tópico. É realizado pelo médico neurologista por exclusão. Aí você pode ver na foto ao lado alguns dos exames que o médico usa para ajudar no diagnóstico da doença de Parkinson. Aí, como vocês podem ver na imagem, a eletroencefalograma, e tem a análise do líquido espinhal e tem a tomografia também, que vai ajudar no diagnóstico dessa doença. E também tem a exclusão do diagnóstico, como está escrito aí acima, e se for concluído que não há doença afetando o indivíduo. Exemplo de alguma doença, se a pessoa for acometida por AVE, por exemplo, vai ser descartado o diagnóstico de Parkinson, entendeu? E o traumatismo craniano também afeta a possibilidade da doença de Parkinson. Então, esse é o diagnóstico que vai ser feito. E o diagnóstico do Parkinson é um pouco complexo, meio complicado. É necessário bastante atenção do médico neurologista para avaliar se o paciente tem ou não, porque a doença de Parkinson, os sintomas não motores dela podem surgir de 10 a 15 anos antes dos sistemas motores. Alguns desses sintomas que surgem antes são a perda do olfato, a pessoa não vai conseguir sentir o cheiro de algumas coisas ou não consegue sentir o cheiro de nada, a constipação intestinal, entre outros sintomas que podem aparecer. Embora o diagnóstico não exista cura para essa doença no nosso momento, né? Porque a medicina vai evoluindo, mas melhora a condição de vida do paciente no processo de saúde e doença. Tratamento de DP, da doença de Parkinson. Na ação sintomatológica, não tem tratamento para cura, nem prevenção e nem diminuição dos danos provocados nos neurônios na doença de Parkinson. Mas existem alguns medicamentos que apaleiam alguns dos sintomas, como os tremores, a bradicinesia, entre outros sintomas causados pela doença de Parkinson. Mas a ideia do tratamento é combater algum dos sintomas para dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente, para ele viver uma vida normal como as outras pessoas. É uma prática que vai apaliar alguns dos sintomas. Não vai curar o paciente, mas vai apaliar para ele viver uma vida com maior qualidade. Problemas enfrentados. Alguns dos problemas enfrentados na doença de Parkinson é a demora no atendimento. Isso influencia muito o tratamento do paciente. E também a falta de conhecimento, porque se tivesse um maior conhecimento, poderia ter um medicamento que pudesse curar definitivamente esse paciente para que ele pudesse ter os neurônios regenerados e não morrer, como acontece na doença de Parkinson. Não há cura conhecida para o transtorno de Parkinson. O objetivo do tratamento é controlar os sintomas. Tratamento que se divide em 3 ações, que é escolhida a partir da avaliação do enfermeiro, visando melhor lhe atender. Tratamento farmacológico. Ainda não existem drogas disponíveis comercialmente que possam curar. É verdade, nós não temos drogas que possam curar a patologia, mas existem drogas que ajudam a amenizar os sintomas causados por ela. Existem diversas classes e tipos de droga, onde a escolha varia de paciente para paciente. Fármacos que atravessam ativamente a barreira hematoencefálica. Existem vários fármacos que fazem essa função. Temos entre eles a amantadina. Ela melhora em todos os aspectos os sintomas. Temos a seligilina, retarda a evolução da doença.
temos a bromocriptina também, ela é usada como um adjuvante de levodopa, e entre essas drogas nós temos a levodopa e os anticolinérgicos. Eles destacam entre essas drogas. A levodopa, ela no sistema nervoso é convertida em dopamina, ela recompõe parcialmente o que está faltando no nosso organismo. Aí vocês podem ver o mecanismo de ação da levodopa. Ela produz dopamina para que essa pessoa possa viver normalmente como as outras pessoas. E temos os anticolinérgicos. Os anticolinérgicos, eles melhoram os tremores, melhoram a rigidez muscular e inibe a ação da acetilcolina no organismo. Como vocês podem ver aí, o mecanismo de ação de cada uma delas fazendo o seu devido efeito. Tratamento cirúrgico, indicado quando o tratamento farmacológico for insuficiente. A indicação do tratamento cirúrgico da doença de Parkinson, ele está nas condições clínicas do paciente, no estado evolutivo da patologia, no qual o paciente ele não está respondendo mais ao tratamento medicamentoso, então se dá ao tratamento cirúrgico. O marcapasso neural. Aqui eu vou mostrar a vocês na imagem como é colocado o marcapasso, como é feita a cirurgia. Se colocar esse marcapasso para ajudar na estimulação do cérebro. Passo 1. Com o paciente sedado e sob anestesia local, o cirurgião faz 2 pequenas perfurações no crânio para introduzir os eletrodos que têm 1 milímetro de largura. Sim, os eletrodos instalados no cérebro onde ocorre o problema. Passo 2. Os eletrodos são posicionados no núcleo subtalâmico, que quando estimulado melhora o movimento. Nós temos também os neurotransmissores, que é uma bateria que é implantada geralmente no ombro do paciente, que libera impulsos elétricos rumo ao cérebro, para que possa ocorrer o funcionamento do cérebro. Entre 2 a 3 dias depois, o cirurgião passa o fio conector por baixo da pele e implanta o marcapasso de 15 milímetros de espessura na região do tórax. O cabo conector ele faz a conexão dos eletrodos com os neurotransmissores. E no final dessa cirurgia, depois dessa cirurgia, vai ocorrer essa função aqui. Vai ocorrer a energização total do cérebro, que vai ajudar o paciente a viver como estava com os medicamentos. E o transplante das células neural é outro procedimento cirúrgico e a terapia restauradora através do transplante das células produtoras da dopamina. Temos 2 classes aí, temos a polidotomia, que restaura o equilíbrio e o desempenho motor do paciente, e temos a tolomotomia, que atenua a discinesia que é o movimento muscular anormais que esse paciente tem. Então, esse é o tratamento cirúrgico que nós temos. Atuação multidisciplinar. É fundamental a formação e participação da equipe multidisciplinar, que é formada de diversos profissionais, tais como enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e médicos neurologistas. Sim, é fundamental que todos os profissionais, em suas funções distintas, estejam dentro de um plano de intervenção, mas com o mesmo objetivo, que é promover a saúde daquele paciente, reduzindo o prejuízo funcional decorrente da patologia, que no caso aqui é o Parkinson, permitindo que esse paciente ele tenha uma vida independente e com qualidade por muito tempo. Essa é a atuação que os profissionais devem ter, ajudar o paciente a se manter bem, no estado de saúde bom, durante um bom período de tempo ou a vida toda. Bom, pessoal, aqui nós temos a conclusão do nosso trabalho. O seguinte: a doença de Parkinson é uma doença progressiva, sem causa conhecida até o momento,
e que gera grande incapacidade à vida social do indivíduo, que fragiliza o organismo, ficando propenso a ser acometido por outras patologias. É fundamental o bom conhecimento da fisiopatologia e dos sinais e sintomas desta doença, pois o seu diagnóstico é praticamente clínico. Alguns exames são realizados no intuito de identificar a sua presença, pois muitas patologias neurológicas podem ser confundidas com a doença de Parkinson. Seu diagnóstico precoce é de grande importância, retardando uma maior perda neural e, consequentemente, perda funcional. Baseado nessas informações, os profissionais serão capazes de desenvolver programas de tratamento que minimizem as limitações decorrentes da progressão da doença, contribuindo assim para a melhora da qualidade de vida desses indivíduos. A doença de Parkinson vem aumentando de forma progressiva em todo o mundo e com estimativas assustadoras para os próximos anos, gerando a profunda necessidade de realização de mais estudos para elucidação de suas incógnitas e formulação de tratamento que possa eliminar a patologia, voltando ao estado de homeostasia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o Parkinson. Aí está o Dia Mundial do Parkinson, que é em alusão da descoberta do James Parkinson, que no ano de 1817, no dia 11 de abril, descobriu a doença, e por isso nós temos o Dia Mundial do Parkinson. Opa, antes que você saia do nosso vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para estar nos ajudando e estar nos estimulando a estar continuando nessa caminhada, né, de estar produzindo esses conteúdos aqui para a internet. Por favor, deixe seu comentário e nos siga nas redes sociais. E no mais é isso mesmo, espero que tenha contribuído para o seu conhecimento. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.